Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema nervoso. Primeiramente, entender e compreender a importância desse sistema nervoso, nos animais mais evoluídos, cujas transformações no seu sistema nervoso proporcionaram o quê? Uma maior interpretação do meio a qual eles vivem, do ambiente a qual eles estão inseridos. Então, a gente vai ver primeiro quais são, os tipos de sistema nervoso existentes, para nós chegarmos no sistema nervoso humano e compreendermos quais são as estruturas do nosso sistema nervoso. O sistema nervoso ele é formado primeiramente por neurônios. Ele vai permitir a interação do animal com o ambiente ao seu redor e ele pode ser de três tipos: sistema nervoso difuso, o sistema nervoso ganglionar e o sistema nervoso encéfalo-espinhal. O sistema nervoso difuso, ele é encontrado nos quinidários, que são como os corais, as anêmonas, as águas-vivas. Não tem um centro nervoso. Ele é o mais simples de todos e são vários neurônios conectados, onde eles vão passar essas informações de célula a célula, de uma forma que essa informação seja passada via membrana de cada célula nervosa que compreende esse sistema nervoso, por isso que está em todo o corpinho do animal. O sistema nervoso ganglionar, ele é presente nos invertebrados a partir dos plateumintos, que são os vermes achatados. Nesses animais, a gente encontra dois centros nervosos, que a gente chama de gânglios cerebroides, e vai passar um cordão nervoso, Aí a gente tem, então, a parte dos gânglios cerebroides conectados aos gânglios do tórax, torácicos, e aos gânglios do abdômen, em toda a extensão do corpinho desse animal. Mesmo não sendo muito evoluído, já é um sistema nervoso com uma centralização, já quase que mostrando para nós a existência de um cérebro. E o sistema nervoso, o terceiro tipo, que é o sistema nervoso encéfalo-espinhal. Ele é o mais complexo e também complexo nas suas estruturas. Nós encontramos o sistema nervoso encéfalo-espinhal nos vertebrados, nos animais vertebrados. Então, a gente tem um sistema nervoso central e um sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele tem quem? A medula espinhal e o encéfalo. E o sistema nervoso periférico tem os nervos e os gânglios nervosos, que compreende a periferia do corpo do animal. Então, a gente vai falar sobre o sistema nervoso humano, que é um tipo de sistema nervoso encéfalo-espinhal, dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, como a gente acabou de falar. O encéfalo, ele fica dentro do osso do crânio, que é protegido por esse osso, e ele tem divisões que vão ter funções específicas. Cada local do encéfalo vai ter uma função específica. Então, notem que a gente tem o líquido cerebroespinal, nós temos essas membranas pia mater, aracnoide e a dura mater, vários vasos sanguíneos e a caixa craniana. Ele, então, tem essas três meninges, essas três membraninhas, que protegem e recobrem o nosso sistema nervoso central, que a dura mater é a parte mais externa, a aracnoide é a parte mediana e a pia mater é a parte mais interna. E elas, então, elas vão estar protegendo e recobrindo o nosso sistema nervoso central. Entre essas meninges, pia mater e aracnoide, aqui ó, pia mater e aracnoide, existe um líquido, um espaço denominado subaracnoide, que tem um líquido ali que a gente chama de líquido cefalorraquidiano ou líquor. Esse líquido, dependendo da sua coloração, ele pode mostrar para nós se a pessoa tem alguma doença infecciosa, como a meningite. Também a gente consegue detectar se é a meningite bacteriana ou a meningite viral, que é exatamente a inflamação na meninge, que são essas membranas que envolvem o sistema nervoso central. O cérebro, ele é o maior órgão do nosso sistema nervoso central. Ele tem centros nervosos que vão comandar os nossos sentidos, o nosso controle motor e também as nossas sensações, a sensibilidade. O diencéfalo, ele permite a comunicação entre os hemisférios do cérebro e tem três divisões. O diencéfalo é dividido em tálamo, hipotálamo e epitálamo.
Ele controla a nossa sede, controla a nossa temperatura, ele é responsável pela produção do hormônio antidiurético, que controla a reabsorção de água lá nos nossos rins, e também a produção de ocitocina, que é um hormônio importante, principalmente para o momento do parto nas mulheres. A glândula hipófise, que é uma glândula mestra, ela é dividida em adenohipófise e neurohipófise, e ela está na localidade do hipotálamo aí no diencéfalo. E ele vai produzir o TSH, o ACTH, o FSH e o LH, que são hormônios estimulantes aí de outras glândulas, que essas outras glândulas, por sua vez, também produzirão os seus hormônios. O mesencéfalo, ele vai ter uma ponte ao diencéfalo e ele é responsável pela nossa visão, a nossa audição e controla a movimentação dos nossos olhos. O cerebelo, ele está responsável pelo nosso equilíbrio e a nossa postura e também controla o tônus muscular, que é exatamente a nossa musculatura estriada esquelética. Quando nós estamos parados, ainda assim a gente precisa de ter um equilíbrio da nossa musculatura e quem controla é o cerebelo. A ponte ela tem as mesmas funções do cerebelo e é onde tem alguns cruzamentos de fibras nervosas, exatamente o local que vai ligar duas regiões aí do nosso cerebelo. O bulbo, ele tem algumas funções importantes, como controla a frequência respiratória, a frequência cardíaca, ele também é responsável pela tosse, pelo espirro e pela deglutição, que é o movimento que a nossa língua faz para levar o alimento, o bolo alimentar para o esôfago, o estômago, e depois aí contamos com os movimentos peristálticos. Então olha só as localidades, né? A gente tem aqui todas as partes divididas, né, do lobo frontal, o lobo parietal, o occipital. A região do cerebelo, nós temos aqui o tálamo, hipotálamo, mesencéfalo, a ponte, e aí aqui a gente já vai ter a parte da medula espinhal. Então a gente tem todas essas localidades aqui, cada uma com a sua função. Já a outra região do nosso sistema nervoso central, que é a nossa medula espinhal. Ela é parte também do nosso sistema nervoso central junto com o encéfalo. E dentro da medula espinhal existe um canal que a gente chama de canal medular. Ele integra todos os centros nervosos do nosso encéfalo ao resto do nosso corpo. Então de lá vão partir nervos, né, medulares de várias regiões da nossa medula e vão se distribuir pelo nosso corpo. Então o nosso sistema nervoso central, ele também pode ser classificado, né, de acordo com a localização e distribuição dos seus neurônios nessa região da medula, que é a região cinzenta e a região branca. Então a gente tem no nosso sistema nervoso central essas duas regiões de acordo com a distribuição dos seus neurônios e onde eles estão localizados. Onde tem os corpos celulares, a gente está falando do córtex cerebral e na parte interna da medula. Já a região dos axônios é a região branca e fica na parte interna do cérebro e na parte externa da medula. O nosso sistema nervoso periférico, então, ele é o outro sistema nervoso que vai conectar o restante do nosso corpo ao nosso sistema nervoso central, formado por nervos e neurônios que não estão fazendo parte do encéfalo e da medula. Existem 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos medulares. Então a gente tem 12 aqui de nervos cranianos e 31 aqui que são medulares ou que a gente chama de raquidianos. O que são os nervos? Os nervos, eles permitem a comunicação entre os centros nervosos do nosso sistema nervoso central e as outras estruturas sensitivas e efetoras. As estruturas efetoras são aquelas que vão efetivar alguma ação. O nervo, ele tem a união de várias fibras nervosas que são envolvidas por um tipo específico de tecido conjuntivo. E existem 3 tipos de nervos, que é o nervo motor, o nervo sensitivo e o nervo misto. O nervo motor, ele transmite impulsos motores do sistema nervoso central ao órgão efetor. Por exemplo, os nossos músculos e as nossas glândulas. Vem uma informação do nosso sistema nervoso central para que músculo ou glândula tenham alguma ação. Já o nervo sensitivo, ele vai transmitir impulsos sensitivos da parte periférica do nosso sistema nervoso central, né, que são as nossas terminações nervosas sensitivas. E o nervo misto, ele tem 2 raízes, onde tem partes motoras e partes sensitivas. Então ele age das 2 formas, como o nervo motor e o nervo sensitivo, por isso que ele recebe o nome de nervo misto.
O nosso sistema nervoso autônomo, ele consiste nas fibras nervosas motoras que não se pode comandar, que vão acontecer de forma que nós não tenhamos controle sobre elas. Podem ser simpático ou parasimpático. O sistema nervoso autônomo simpático, ele é ativado quando nós passamos por alguma situação de estresse, de medo, né, de nervoso, e ele é formado por neurônios que vão liberar noradrenalina. Já o sistema nervoso parasimpático, ele é ativado quando a gente está voltando ao normal, e ele é formado por neurônios que liberam acetilcolina, outros neurotransmissores. Então, eles atuam de forma antagônica. Quando o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele contrai a pupila, o simpático dilata. O parasimpático estimula a salivação, o simpático inibe a salivação. Enquanto um reduz os batimentos cardíacos, o outro acelera. Então, eles vão ter momentos antagônicos. A única forma que eles vão agir de forma feedback positivo, que um vai intensificar a ação do outro, é no homem, enquanto o parasimpático promove a ereção, o simpático promove a ejaculação. Mas aí a gente tem, na maioria das ações desse sistema nervoso autônomo, tanto o simpático quanto o parasimpático, ações antagônicas. Com relação ao nosso ato reflexo, o ato reflexo, ele consiste numa resposta involuntária das nossas musculaturas, desencadeada pela nossa medula espinhal, e não tem participação do encéfalo. O exemplo que a gente fala quando a gente tem aquele reflexo patelar no joelho, né, que a gente bate com o instrumento no nervo do nosso joelho e a nossa perna levanta. Esse comando não chega a nível de encéfalo, é apenas a medula espinhal. Então, olha só, vai ter um estímulo, por exemplo, a quentura aqui do ferro. Os nervos receptores, eles vão enviar essa mensagem da quentura para os nervos sensoriais, chega na medula espinhal. A própria medula espinhal envia a mensagem para os nervos motores, aí os nervos efetores vão tirar a mão rapidamente e aí tem essa resposta de ato reflexo. É algo muito rápido, muito instantâneo. Por isso que ele é uma resposta medular, ele não chega ao nível de encéfalo, tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, escreve para Pro. Um beijo!